Olá, irmãos, amigos. Mais uma vez estamos aqui para transmitir a mensagem do Senhor. Espero que venha alcançar você e sua família. Espero que venha te abençoar também. Minha palavra não tem poder, mas a palavra de Deus é poderosa para transformar vidas, para mudar a situação que você passa neste momento. Pregamos ontem otimismo e pessimismo. Vamos pregar hoje, ontem no texto de Reis, hoje no texto de Números 13. E amanhã vamos concluir no número 13 três mensagens sobre esse assunto, otimismo e pessimismo. Nós queremos ler um texto hoje, em Números capítulo 13, o verso de número 30, que diz assim a palavra do nosso Deus. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. A grande diferença, irmãos, de um pessimista e um otimista. Esse texto, irmãos, nos traz grandes lições dentro deste assunto. Moisés separou homens, líderes, cabeças das tribos. Eles tinham uma missão, ir espiar a terra. Moisés não orientou a voltar e tratar com o povo do que eles tinham observado. Eles deveriam tratar com Moisés. Na volta, eles já cometeram o primeiro erro. Vieram e trataram com a congregação. Moisés deu uma ordem para eles irem e espiar a terra. E depois, como Deus iria agir para eles tomarem a terra prometida por Deus. Como age o otimista? Como age o pessimista? Nossas igrejas estão cheias dos dois. Eu espero que na sua liderança você tenha mais otimistas do que pessimistas. Se você tiver mais pessimista, você está numa situação muito delicada. É horrível trabalhar com um grupo de pessimistas. Vamos ver, irmãos, o que ocorreu aqui, o que ocorre com o otimista, o que ocorre com o pessimista. A promessa era de Deus. Deus prometeu a terra prometida. Deus não pode falhar. Ou eu creio ou eu não creio. Não tem como ficar em cima do muro. Ou a palavra de Deus se cumpre ou não. Ou é verdade ou é mentira. Ou é mito, uma ficção, ou a palavra de Deus é a pura verdade. Não existe os dois termos. Deus prometeu a terra. Veja o que um pessimista faz. Versículo de número 31. Olha só. Porém os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Primeira coisa que eles fizeram: não poderemos subir contra aquele povo. E onde fica Deus nessa situação? Olha o que o pessimista faz. Deus não existe mais? Deus não deu ordem? Eles disseram: nós não podemos subir contra aquela nação. Isso é o que o pessimista faz na igreja. Nós não podemos adotar mais um missionário. Nós não podemos dar oferta para mais um missionário. Nós não podemos fazer esse número de estudo. Nós não podemos começar uma nova congregação, mais um ponto de pregação. O pessimista só trabalha assim. Só atrapalha a obra de Deus. Não podemos subir. Irmãos, olha o que eles disseram. Aquele povo é mais forte do que nós. Irmãos, em Cristo Jesus, o servo de Deus é imbatível. Em Cristo Jesus, Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Como que ele chega agora e diz: aquele povo é mais forte do que nós? Não podemos ir. Ainda mais alguns versos, o verso de número 28. Dá uma olhada no que ele diz, ó. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortificadas, e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Enaque. Eles só viam problemas, eles só enxergavam derrotas. E Deus onde fica? E a promessa de Deus onde está? E a palavra de Deus como fica se ela nos dá e nos garante estas promessas? O povo é gigante, o povo é poderoso, o povo é maior. Eles chegam a dizer aqui que eram como gafanhotos.
Irmãos, pessimista só vê problema, nunca vê solução. Pessimista é um atraso na obra de Deus. Pessimista está no grupo dos fariseus. Só traz problema. Pessimista em casa, irmão, só vê problema. Se você tem uma esposa pessimista, ela só vê problema. Como é maravilhoso você ter uma esposa otimista. Você fala algo, ela te ajuda. Muito bem, vamos fazer. A pessimista vai colocar tantas dificuldades, você vai até desanimar. Como é ruim ter um esposo pessimista. A esposa é otimista, quer fazer, vamos lá. E o esposo, não. Deixa eu contar um caso para vocês. Fui visitar uma família. A pessoa que me chamou para fazer a visita é membro da nossa igreja. E ela tem uma filha. E essa pessoa que nós íamos visitar foi enfermeira dessa garota. Hoje ela é uma mãe de família, já casada. São mãe e filha, são membros da igreja ainda. Já tem um filhinho também. E ela foi enfermeira no parto desta irmã aqui da igreja. E nós fomos visitar, ela foi acometida por um câncer. Ela trabalha com a PEC, trabalhava com a PEC. E nós fomos fazer uma visita e chegamos lá, não sabíamos onde era o apartamento, rodamos um pouco, encontramos. E ali, irmãos, eu encontrei uma pessoa super animada, já com muitas limitações devido à enfermidade, mas super animada, e conversou comigo, disse: pastor, fizemos um trabalho a semana passada com as crianças aqui do lado, e trouxe o material e fotos, e mostrando. Pô, mas ela não está doente? Ela já bem debilitada, com a saúde, fisicamente mostrando, bem abatida. De repente ela parou nossa conversa: pastor, me dá licença um pouquinho, ela passou mal. E ela saiu, foi lá no sanitário e voltou. Ok, pastor, estou de volta. Continuamos conversando. Oh, que otimismo maravilhoso naquela senhora. De repente sai um homem do quarto e ela disse: pastor, é meu esposo. E ele veio, estendeu a mão e eu peguei em sua mão, mas notei que havia algo diferente. Ela disse: ô pastor, esqueci de avisar, ele é cego. É ele que cuida de mim. Eu falei: meu Deus, o cego cuida da esposa nessa situação. Aí ele sentou, pegou a Bíblia em braille, tratando comigo. Ele disse: ó pastor, ele era um senhor calvo. Ele disse assim: pastor, ele estava com um caroço na careca assim, ó. E eu observei, não tinha como não olhar, né, fitando os olhos nele, falando. Ele disse: ó pastor, apareceu esse tumor aqui na minha cabeça, mas eu sou cego, eu não enxergo, deixa ele aí. Então nem coloca a mão, não enxergo. Se eu enxergasse, eu estava vendo o tumor todo dia. E eu falei: meu Deus. Isso quer dizer, ele é cego com um tumor, cuidando da esposa já com estágio de um câncer na vida final. No final da vida já. E eu falei: que benção, que otimismo. Irmãos, eu saí daquela visita muito abençoado. Muito abençoado. Ela estava com um câncer no estágio final, mas acho que 1 ou 2 semanas depois, quem morreu? O esposo. Passaram-se poucos dias e Deus também levou aquela serva do Senhor. Irmãos, o otimista, a situação está difícil, a situação está dramática, ele traz ânimo, ele confia em Deus. Aqui era o contrário, estes homens. Tudo para eles era para atrasar a obra. Mas apareceram 2 otimistas, Caleb e Josué. Olha o que ele responde, irmãos, no verso 30, que nós lemos. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Verso 31. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir. Os otimistas, irmãos, chegaram e disseram: nós vamos subir porque é promessa de Deus e nós vamos prevalecer e vamos tomar a cidade sim. Os otimistas disseram: não podemos subir porque nós seremos derrotados. No verso 32, olha o que os pessimistas fazem. E infamaram a terra que tinham espiado. A terra que Deus prometeu, agora eles falaram mal, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Olha o que eles ainda dizem no verso 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos seus olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Triste, irmãos, mas assim age um pessimista. Triste, irmãos,
quando a igreja está cheia de pessimistas. Isso atrapalha a obra de Deus. Sabe o que os pessimistas fazem, irmãos? Além de desanimarem os otimistas, que um otimista mesmo, dificilmente ele vai desanimar, ele vai sempre adiante. Ele vai sentir aquele impacto, mas ele vai continuar firme. Mas, irmãos, o pessimista, ele induz o povo ao desespero. No capítulo 14, no versículo de número 1, olha o que aconteceu, olha o que o pessimista faz. Ele induz o povo ao desespero. Capítulo 14, verso 1. Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. O povo entrou em desespero. Os pessimistas conseguem colocar o povo em desespero. Como o nosso país está cheio de pessimista. Como? As pessoas querem assombrar. Bastou chegar um vírus, irmãos, assombrou. Até os crentes entraram em desespero. Onde está Deus? Quem cuida de mim é Deus. De um vírus, de uma guerra, de um ladrão, de um estuprador, do mal que seja, quem me guarda é Deus. A minha fé está no Senhor Jesus Cristo. Os pessimistas, irmãos, eles conseguem induzir as pessoas ao desespero. Aquele grupo de pessimistas que eram maior do que os otimistas, irmãos, induziram o povo ao desespero. Que tristeza! A congregação inteira chorou. Além do mais, irmãos, o pessimista convence o povo à murmuração. Olha o versículo de número 2. Olha o que aconteceu. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: irmãos, o pessimista leva o povo à murmuração. Crente, você que está me ouvindo, você que não é crente está me ouvindo, cuidado com os pessimistas. Eles são influência negativa na família, na escola, no trabalho, na igreja. O pessimista não tem influência positiva, ele só tem influência negativa. Sai de perto do pessimista. Fica perto dos otimistas, não escute palavra do pessimista, não receba conselho de um pessimista, ele é contrário. O pessimista sempre será contrário à obra de Deus, o pessimista sempre será contrário às ideias do líder que conduz a obra de Deus, o pessimista sempre será contrário a todos os líderes da igreja, o pessimista só pensa nele só, e ele só atrapalha a obra do Senhor. Levou o povo à murmuração. E digo mais, irmãos, o pessimista leva o povo à ingratidão. Veja o finalzinho do versículo de número 2. O final diz assim, ó: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. O pessimista levou o povo à ingratidão. Deus livrou o povo do deserto. Deus fez o povo atravessar o Mar Vermelho. Deus estava levando o povo de volta a Canaã. Já pregamos sobre o que é o deserto. Já pregamos, vamos mostrando o que faz o deserto. Deus estava trazendo o povo de volta. O povo agora parte para a ingratidão. Quem dera tivéssemos morrido no deserto. Olha o que faz um pessimista. Sai de perto do pessimista. Se na tua igreja tem algum pessimista, sai de perto, abandona. Quando ele vier falar, fala: os seus conselhos não são bons para mim. Seus conselhos só são contrários à igreja. Seus conselhos só são contrários à obra. Seus conselhos só diminuem. A igreja é para avançar e você só quer diminuir a igreja. Seus conselhos nunca são positivos, só são negativos. Não quero te ouvir. Foge. Se você tem um irmão pessimista, ore por ele, mas não aceite os conselhos dele. No teu trabalho, fique longe dos pessimistas. Fique do lado dos otimistas. A mensagem de ontem que pregamos sobre Eliseu e Geazi. Geazi enxergou um exército inimigo. Eliseu enxergou o exército de Deus protegendo. E Deus agiu. Deus tem um exército nos protegendo. É só você ser otimista, viver pela fé e enxergar o exército de Deus. E aqui, irmãos, ainda no versículo de número 3, ele diz assim, ó: por que o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada e para nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? O pessimismo levanta o povo contra Deus. O pessimismo, ele quer voltar ao passado. Não seria melhor voltar ao Egito? Pelo amor de Jesus Cristo!
Não pense em voltar ao passado por causa de miseráveis pessimistas que existem, que estão te influenciando. Olha para frente, irmãos. Apóstolo Paulo diz que nós temos um alvo a alcançar. Não importa a situação que você está passando, olha para o Senhor Jesus Cristo, olhe para o alvo, e esquece esses miseráveis desses pessimistas que estão te influenciando. Uma igreja só vai caminhar bem, irmãos, quando ouvir e viver com otimismo. Quando olharmos para avançar, não importa a luta, não importa os gigantes, pode ser como gafanhotos, pode ser como morcego, pode ser como leões, pode ser com o que quer que seja, pode ser gigante como eles enxergaram. Jesus Cristo nos dá a vitória. Pense nisso. Tem uma congregação nossa hoje, irmãos, 95 quilômetros daqui da capital, é no interior, e construímos o templo lá, e nós fomos rebocar o templo. Saímos daqui à noite com 4 carros, mais 2 carros saíram um pouco mais na madrugada. Nós saímos, eram umas 10 horas, chegamos lá em torno de 11 alguma coisa. Estava chovendo muito. Lá tem um canalzinho, um rio, distante uns 3 quilômetros, 2 quilômetros da congregação, e nós fomos pescar. Seu Nezinho, hoje ele está com 90 e poucos anos. Seu Nezinho disse, pastor, está chovendo, vá não, tem muita sucuyu. É mistura de sucuri. Eu disse, tem um facão aí? Ele tem. Ele deu um facão, nós pegamos lata de tinta, aquelas latas, colocamos vela dentro, saímos com a lata virada, a nossa lanterna era a vela. E fomos pescar. E ali tentamos pegar algum peixe, mesmo era para o alimento mesmo. Tentamos pegar algum peixe com a redinha, nada e nada, de repente veio um relâmpago. Eu estava com o irmão do pastor Fábio Moisés dentro da água e deu aquele clarão, parecia um raio-x em Moisés. Eu falei, Moisés, vamos embora. E nós voltamos. Escuro, as velas apagaram, não tinha mais como usar fósforo, chovendo muito. E quando nós retornamos, irmãos, encontramos, tinha umas vacas, todo pasto. Nós sabíamos que tinha vaca, mas alguém enxergar uma vaca à noite debaixo de chuva, a vaca nos deu um susto. Correu, foi todo mundo. Mas chegamos na congregação. Vamos dormir, vamos. Procura um lugar para dormir, agora chovendo em tudo quanto é lugar. Aí o diácono Claudemir estava dormindo, tinha um sapo enorme do lado do diácono. Ele estava embaixo de uma lâmpada e tinha alguns mosquitos, e o sapo veio pegar os mosquitos. Eu chutei o sapo lá para fora, o sapo voltou para dormir do lado do diácono de novo. Nós tiramos algumas fotos. Eu fui para o carro. Deu 5 horas da manhã, ainda estava chovendo muito. Vamos pegar o material. E eu pensando, Deus, como é que nós vamos conseguir rebocar debaixo de tanta chuva? É que a gente entende o poder de Deus. O rio, irmãos, era um pouco distante. Para preparar aquela massa, nós teríamos que buscar água lá no rio. Não tinha água na congregação. Até hoje é com cisterna. Cavamos as cisternas, hoje tem água lá, mas através da cisterna. Não tinha água nenhuma, tinha que buscar água no rio naquela época. Nem a cisterna tinha. Se nós fôssemos preparar aquela massa com a água vinda do rio, nunca iríamos conseguir. Irmãos, colocamos uma bombona debaixo da bica, e a bombona estava toda hora cheia, e nós preparamos o traço de massa, e conseguimos rebocar todo o santuário pela parte interna, conseguimos rebocar o primeiro quarto no fundo do santuário, e rebocamos uma parte da lateral que era a cozinha, em todo um dia, um único dia. Se não tivesse chuva, nós não tínhamos conseguido, porque jamais teríamos água suficiente para toda aquela massa. Não conseguimos rebocar o lado de fora, mas nunca conseguiríamos o avanço de toda aquela obra na parte interna se não tivesse chovendo. Até eu naquele dia, irmão, já estava um pouco pessimista diante da situação. Pense nisso. Um otimista e um pessimista. O pessimista só atrapalha a obra. Seja um otimista na obra de Deus. Seja um otimista na causa. Vamos avançar com a causa, vamos avançar com a obra. Dai ânimo à tua igreja, anima as pessoas que estão ao teu lado. É um vírus? É, mas o nosso Deus é superior a um vírus. É um trabalho, é muita chuva, Deus é superior a tudo, sem água nós não sobrevivemos. Vamos abrir mais uma congregação? Amém? Não, pastor, vamos abrir 3 ou 4. Dai ânimo. Seja um otimista e não um pessimista. Que Deus vos abençoe. Obrigado, Senhor, por este momento, por esse dia. Transforma essas pessoas que estão vindo. Dai ânimo a cada um, que o otimismo venha dominar nas suas vidas. Eu te oro em nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.